Pessoal, então vamos tentar identificar como que a gente acha o tal, tá? Quem que é o tal? O tal tem a ver com o tempo em que o sistema demora para atingir um novo estado estacionário, tá? Gostaria de ressaltar aqui que esse tal, esse K, né, e o TD, que são os três parâmetros do sistema aí, ó, eles estão sendo encontrados aqui por um método desenvolvido por dois cientistas, tá? Um deles tinha o sobrenome Sundaresan e o outro tinha o sobrenome Krishnaswamy, beleza? É um método antigo, mas muito utilizado ainda. E é claro que tem outros métodos, tá, gente? Aí cada um usa o que mais corresponder ao seu próprio sistema da engenharia química aí, tá? Então, ó, esse tal, a equação achada por Krishnaswamy e Sundaresan, né, e utilizada por eles no trabalho deles, é 0,67 vezes T2 menos T1. Esse T2 e esse T1 são tempos específicos, são tempos bem característicos. T2, por exemplo, é o tempo em que a PV, variável de processo, atinge 85,3% do valor final. Então, quando a PV recebe uma perturbação, na hora que ela atinge 85% do valor final dela, vamos supor que ela saiu de 0 e chegou até 50, a PV. O valor da PV saiu de 0 e chegou até 50. Nesse caminho, né, quando ela atinge 85,3% do valor final, que é 50, nesse caso, né, de 0 a 50, então a percentual aí vai dar 85,3% mesmo. Então, aquele tempo em que ele demorou para atingir isso, a gente chama de T2. E o tempo que a PV demora para chegar a 35,3% do valor final é o que a gente chama de T1, tá? Então vamos tentar fazer isso para o nosso sistema. Coloquei o gráfico aqui novamente, né? Então aqui nós temos a MV, que não vai importar para a gente agora em específico, e aqui nós temos PV. Ó. Então o PV ele saiu de 10, tá? E aqui em 10, ó, aqui em 10, é... aqui em 10 ele estava em 0%. Aqui 25, 50, 75 e 100. Dividi aqui em várias partes. Eu quero saber qual que é o tempo que ele demorou para chegar em 35,3%, que aí eu vou chamar de T1. Opa. Que aí eu vou chamar de T1. E o tempo que ele demorou para atingir 85,3%, que eu vou chamar de T2. Mas é o tempo, tá, gente? Não é a PV, não. Então, para eu saber o tempo, eu vou ter que descer aqui, ó. Para eu saber o T2, eu vou ter que pegar aqui e descer aqui. Então, olha só. Na verdade, o tempo, para mim, ele só importa do momento da perturbação para frente. Então, qual foi o momento que deu a perturbação? Deu a perturbação aqui. Então, isso aqui, para mim, é o tempo zero. Tá? Então, se aqui é 1 e agora virou zero, aqui onde era 2, agora vai virar 1. Tá? Então, esses dois tempos, para mim, aqui, ó, eles vão ter o valor de T1 e de T2. Mas qual que é o valor físico deles? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa faixa aqui, ó, e vou dividir no meio, né? Aqui eu vou dividir no meio de novo, isso aqui é 0,5, isso aqui é 0,75. Aqui eu divido no meio e aqui é 0,25, tá? Aqui eu vou dividir em mais 5 partes, vamos ver se vai dar certo. 1, 2, 3, 4, 5, né? E vou pegar essa mesma divisão que eu fiz aqui e repassar para os outros. Vamos pegar e fazer o seguinte, copiar aqui para ficar igualzinho. Vamos copiar com mais dados. Duplicar aqui. Colocar aqui então, deixa eu ver se é aqui mesmo. É aqui. É claro, pessoal, que isso aqui é feito no Excel, né, na prática mesmo. Não se faz isso aqui do jeito que eu estou fazendo, mas eu vou mostrar para vocês como é que faz no Excel daqui a pouco. É só para a gente aprender a fazer, tá? Para a gente conversa. Então esse ponto aqui, ó, se este aqui ó, é 0,25, né? E aqui vai ser 0,30, 0,35, 0,40, 0,45 e 50. Então esse ponto aqui está entre 0,25 e 0,30, né? E para mim está praticamente no meio aí, tá? Então eu vou chutar aqui um 0,28 para T1. E para T2, ó, T2 está entre 0,5 e 0,55, que está bem próximo de 0,55, então vou colocar T2 igual a 0,54, beleza? Então aqui eu coloquei valores aproximados, mas no Excel a gente consegue fazer isso com
muito mais certeza. Se eu tivesse os dados, os pontos certinho, né, conseguiria fazer uma análise matemática bem melhor. E aí com T1 e T2 a gente consegue calcular o nosso tal, ó. Então como é que a gente faz para calcular esse tal? Ó, tal é 0,67 vezes T2 menos T1. T2 é 0,54 menos T1 é 0,28. Joia? Então esse tal, que eu escrevi T aqui, na verdade é tal. Esse tal vai ser, vamos calcular ele aqui na calculadora, só um minutinho. 0,67 vezes 0,54 menos 0,28. Então esse tal é 0,1742. O que é que esse tal aqui representa? Ele vai ter ligação com o tempo que o sistema demora para sair deste ponto da perturbação e chegar no novo ponto. Ó. Daqui para frente o sistema não muda mais não, tá? Então, ó, daqui para trás ele estava em um estado estacionário inicial, né? Ele não variava com o tempo, ó, o tempo passando e ele não varia. E aqui ele atinge um novo estado estacionário. Ó. Quando ele chega nesse ponto aqui, ó, com a mudança do tempo, o valor da PV continua aqui próximo de 20. Né? Então ele encontra um novo estado estacionário. Tá? Então esse tal vai estar ligado a isso. Vamos achar agora o TD, que é o atraso. Segundo Sundaresan e Krishnaswamy, né, no método que eles usam, o atraso pode ser calculado por esta equação que aqui está. Beleza? Vocês olharam no meu trabalho lá que vai estar mais, tá? Acabei errando, então na verdade é menos, né? Conferi várias vezes, mas acabei vacilando nesse ponto. Então é 1,3 vezes T1 e T1 vale 0,28 menos 0,29 vezes T2. T2 é 0,54. Então vamos achar o valor de TD aqui agora para esse sistema que a gente acabou de propor, tá? Então aqui é 1,3 vezes 0,28 menos 0,29 vezes 0,54. Então o atraso é de 0,274. Então significa que nas frações aqui que estão demonstradas, ó, que está em minutos, o sistema ele demora para poder responder esse tempo aqui em relação a isso, certo? Então 0,2 minutos é o tempo que o meu sistema, que esse sistema que eu desenhei para vocês aqui, ó, demora para responder. E agora com esses três parâmetros, ó, o TD, o tal e o K, que está aqui em cima, com esses três parâmetros eu posso tentar simular, né, esse meu sistema. Então eu vou colocar aquela equação que eu mostrei para vocês, né? Deixa eu ver se eu vou lembrar ela aqui agora. É o PV novo é igual ao PV antigo com mais K vezes MV vezes exponencial de menos T menos TD sobre tal. Então aqui a gente tem todas as variáveis, ó. O PV antigo, no caso, gente, vai ser 10, tá? É o PV inicial. O K eu tenho menos 0,4. O MV, né, saiu de 100 e chegou a 0,75. Na verdade, isso aqui é um delta de MV, tá? O exponencial, o número de Euler, o tal eu calculei aqui em cima, né? O TD eu tenho, aqui não é 3, esses dados aqui estão errados, peraí, deixa eu atualizar aqui. Cadê? 0,2074. E o tal 0,1742. Então, com esses valores aqui, ó, atualizados, eu consigo, né, com o Excel, fazer essa conta aqui várias vezes para vários valores de tempo, certo? E aí, se tudo tiver certo, eu vou ter um comportamento no Excel igualzinho ao sistema que eu tinha desenhado para vocês aqui em cima, igualzinho a esse sistema. Então, colocando aquela equação lá com aqueles valores, eu vou estar representando esse sistema aqui. Então, eu acabo identificando o meu sistema, sabendo como o meu sistema se comporta diante de uma perturbação, tá? Agora, uma coisa que eu vou mostrar para vocês no Excel, tá? Daqui a pouco, vou fazer outra parte do vídeo. Mas uma coisa que eu queria discutir com vocês é o seguinte, ó. Quando a válvula fecha pouquinho,
A ação, quando a válvula fecha pouco, aqui, por exemplo, ela fechou 0,25, né? Ou 25% apenas. Quando ela fecha um pouquinho, o aumento de pressão é 1. Agora, se ela tivesse fechado de 100 para, por exemplo, 2%, será que esse aumento seria proporcional a isso? Né? Fechando 25%, ela aumenta a pressão em X. E fechando aqui no caso, se ela tivesse fechado aqui 95%, por exemplo, 95%, será se a pressão aumentaria de forma proporcional? Isso acontece, esse aumento de pressão acontece de forma proporcional em plantas chamadas lineares. O que é essa linearidade? Se eu fechar 5% e a pressão aumentar 10%, na hora que eu fechar 10%, a pressão tem que aumentar 20%. Então, a pressão ele aumenta de forma proporcional com a perturbação. Fechei, por exemplo, 25% da válvula e a pressão aumentou em 10%. Né? Nesse caso aqui, nesse gráfico que a gente está mostrando aqui, ó, fechei em 25%, pressão aumentou em 10%. Então, se essa planta for linear, se eu fechar mais 25%, a pressão tem que aumentar mais 10%. Então, se eu tivesse se esse teste aqui tivesse feito assim, ó, de 100 para 50, né, fechando 50% da válvula, a pressão tinha que sair de 10, em vez de ir para 20, ela tinha que ir para 30. Né? Se 25% aumenta 10 de pressão, 50% tem que aumentar 20 de pressão. Tá? Mas nem sempre as coisas acontecem desta maneira. Porém, essas estratégias de controle, esses testes, esses modos aqui, esses métodos que a gente está mostrando, são para plantas que são consideradas lineares, mas cabe a gente avaliar se uma planta é linear ou não, ou pelo menos o quão linear essa planta é, para a gente ter a noção de quão bom o nosso controlador ficará. Se uma planta for muito não linear, talvez se eu usar uma estratégia de controle como essa que eu estou mostrando para vocês aqui, não seja o mais eficiente possível, tá? Porque com esses parâmetros aqui, ó, tal, o K e o TD, a gente vai conseguir achar os parâmetros do controlador para a gente conseguir fazer com que essa pressão aqui, esse PV, atinja qualquer valor, né, dentro do aceitável aí que a gente queira, tá joia? Então eu vou mostrar para vocês aqui agora no Excel como é que se faz.